bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de São Cosme e Damião, tiro pro alto que é gagueiro, é comemoração. Se liga, mão de onça, fica muito afoito, não. Tá vendo ali no canto, irmão, onde tá endoído. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar e essa terceira temporada tá explodindo. A gente fecha com chave de ouro, posso dizer que é com chave de ouro, com dois amigos meus, brothers de coração, anos e anos, e diretores de cinema. Eu prometi pra vocês que ia trazer um lance bem legal aqui pra galera e tal. E esses caras, cara, são dois monstros no que fazem. E eu queria que eles mesmos falassem um pouco do trabalho deles. Então a gente chamou, deu um trabalhinho. A agenda deles é super complicada. Mas estou com o Rami Sarruti. E esse cara aqui, ele falou que não posso errar o nome dele, então eu vou ler. Eu vou ler. Pô. Alex Levi Heller. Aí, boa. Acertei? Acertou. Então é isso. É Heller? É Heller? Heller, Não, Heller, vamos embora. Heller. Aí, Heller, tem que dobrar a língua, vagabundo. Heller. Cara, satisfação total ter vocês aqui, cara. E pra mim é muito legal, né? Porque aprendi muito com vocês. Aprendo muito com vocês. O Ramos eu vivo ligando, enchendo o saco dele pra falar sobre várias paradas. E ele me dando vários salves e tal. E o Alex, cara, eu até falei com ele, a gente teve uma conversa mais cedo no telefone. Ele me perguntou, mas o que a gente vai falar? Cara, a primeira coisa que eu quero que você fale é sobre o teu projeto Macaco Tião, cara. Que eu achei aquele projeto foda do caralho. Muito foda, mano. Se não for uma crítica muito grande, é muito foda. Entendeu? Que bom. Primeira coisa que eu quero ouvir também de você é isso. Mas, a priori, a gente sempre faz essa pergunta, eu sempre curto essa pergunta. Mano, em que momento da vida de vocês se imaginaram fazendo cinema, se tornando diretores de cinema, se tornando essas pessoas tão conceituadas e com esse olhar tão clínico pro que vocês fazem? Quer começar, Ramos? Eu não sei, a gente até tem um trajeto similar que a gente começou como ator, né, de teatro. Já não sabia disso. Não juntos, porque eu sou de Pernambuco, mas fui criado em São Paulo, depois voltei para Pernambuco na minha Inclusive, adolescência. você é da banca lá da galera do Maracatu, né, Ram? Eu até sei tocar um pouquinho de tambor. Da hora. Da hora. Mas, você conheceu o Chico? cara, eu convivi em alguns espaços com o Chico, sim, ele namorava uma amiga minha, mas o Chico era mais velho do que eu, ele tinha uns 4, 5 anos mais velho do que eu. Eu, na época, tinha, sei lá, 17, ele já era um cara de 21, 20, o cara que tava com... Assim, quando eu conheci Chico, ele já era Chico Science. Eu não conheci MC Chico como era antes, né? Mas eu conheci já Chico Science e ele já estava com novela, né, com música na novela da Globo. Então eu já conheci ele num processo. Ele ainda não era o cara. Inclusive vai ter um filme dele. Eu sei que tem um projeto sobre o Chico Science, é um projeto de cinema. Que irado. Do nosso amigo lá. Do Feijão, né? Feijão. Denis Feijão. Que irado. Não sabia, não tava sabendo. Ele tem os direitos, porque o Chico Science deixou uma filha e a filha tem os direitos sobre a... Assim, você pode fazer, é uma figura pública, daria para você fazer, mas é melhor você fazer com informações da família e tal, etc. Mas e esse tal. lance Você falou aí da pública, não tem um certo tempo para
Não, assim, quando uma 50 figura anos, pública, 70 por exemplo, anos, sei lá. existem documentários sobre a vida do Donald Trump. Por quê? Porque ele se tornou uma figura pública, ele se expôs, entendeu? Então eu não estou invadindo a sua privacidade porque você está contando a minha vida o tempo todo na mídia, entendeu? Então é diferente eu pegar uma pessoa particular e contar. E mesmo assim, cara, assim, se você falar sobre a vida da pessoa e a obra da pessoa, isso é um conhecimento da sociedade, entendeu? Sim. O que é protegido por direito autoral são as criações da pessoa, mas a existência dela é parte da história. E aí entra o caso do Macaco Tião, que é uma figura pública, né? Se tornou uma figura Se tornou uma figura né? pública e a gente fez um documentário sobre ele. Mas, desculpa interromper aí. Não, mas é isso. É só para responder rapidamente, tanto eu quanto o Alex, a gente começou em teatro, obviamente caminhos diferentes, mas em algum momento, eu não sei exatamente o que levou a ele, eu cansei de Decorar texto. Não, aí eu me canse- fez decorar os meus. Não, Tá não certo, era, Rafa, decorar isso texto é para mim foda. não era o problema. O problema para mim era sempre estar à mercê de alguém escolhendo o que eu ia fazer. Vou virar diretor Aí eu nessa falei, cara, porra. eu quero fazer, eu quero escolher. Esse é o entendeu? cara que manda. E depois disso, daí eu comecei a ir atrás, daí foi um longo percurso, e assim, eu trabalhei em várias áreas da mídia diferentes que me enriqueceram para chegar na posição de diretor. Não foi um negócio que você virou assim, a vivência de ator foi uma coisa, mas eu fui radialista, fui publicitário, tive algumas outras. Ele também foi diretor de esportes, cara. Eu tava fazendo uma peça de teatro, né, fora do Brasil, e essa peça de teatro estava sendo filmada para passar na rede pública de televisão, né? E aí o diretor dessa filmagem, eu trabalhava no almoxarifado da universidade, distribuindo toalha, bola de futebol. O estudante chegava lá e falava assim, ó, eu quero uma bola de futebol. Aí eu pegava a carteirinha dele, estudante, e entregava a bola. Era isso que eu fazia. E aí uma vez esse diretor foi lá pedir, não sei se era uma toalha, e ele me reconheceu, você não é o ator daquela peça que a gente está filmando? Eu falei, sou. E você não é o diretor? Ele, sou. Então, eu quero trabalhar na televisão. Falei pra ele, na lata, assim. Aquele momento ousado, sabe? Que você tem que ter em algum momento da tua vida. Chutou a você tem porra que do ter, pau da barraca. fez na cara dura mesmo, olha só. Nunca trabalhei em televisão, né? Mas eu gostaria de trabalhar. E aí o cara me levou pra televisão, comecei puxando cabo, depois aprendi a fazer câmera, passei por todas as etapas, assim, de um estúdio de TV, né? E fiz muito esporte. A gente fazia muita transmissão esportiva, futebol americano, basquete, hóquei no gelo, beisebol, fazia muito beisebol. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar com dramaturgia, porque eu era ator. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu busquei isso, dramaturgia. Mas você nasceu do Brasil, Eu Alex? nasci no Brasil. Ah, tá. Eu tive o Mas a privilégio tua família de tem estudar origens. fora. Eu lembro de algum momento, de alguma coisa que eu li sua, que acho que você fala dos seus avós, alguma coisa. Essa a origem que você tem eu fiz um documentário sobre a história do meu isso avô, aí, que isso migrou aí. para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Mas quando eu voltei para o Brasil e eu busquei a parte de dramaturgia, eu queria trabalhar, né, como ator. E aí, por alguma ironia do destino, meus pais conheciam o Ramsa, e aí me apresentaram ao Ramsa. O Ramsa era diretor da Record, e aí, pô, a gente se aproximou, ficou muito amigo, e acabou que o Ramsa mesmo que me levou para esse lado de direção, entendeu? E aí eu fui encontrando meu caminho. Tanto é que o meu primeiro documentário, O Relógio do Meu Avô, esse que você mencionou sobre o meu avô, né? Foi um projeto que a gente fez de uma coprodução. O Ramsa Eu fui me o deu toda a produtor e estrutura. ele foi o diretor e montador. Foi o primeiro longa, né? E o Ramsa me providenciou toda a estrutura, câmera, ilha de edição e tudo. E foi aí que eu fui, né? Foi o primeiro, depois veio Nesse momento, o teu avô já tinha desencarnado? Ou ainda estava Sim, vivo? sim. Não, já tinha. Eu não conheci, tá. eu não cheguei nem a conhecer meu avô. Ah, Meu tá. avô, ele faleceu logo depois que eu nascia, entendeu? Mas aí eu fiz esse filme porque era um filme sobre a história da imigração pro Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Né? Seu avô era? A minha família, ela pereceu por parte do pai. Todo mundo faleceu, morreu em Auschwitz, entendeu? Caraca, eram judeus? Era judeu. E meu avô veio pro Brasil. Auschwitz é aquela... Auschwitz, o campo de É concentração dos na campos de Polônia. concentração. Exatamente. Então eu contei essa história nesse Todo documentário. mundo, geral, muita gente. Sobreviveu o meu avô e o irmão dele, que depois veio pro Brasil. Aí isso tudo eu conto no filme. Mas o teu avô, ele chegou Não a ser capturado? Não, ele fugiu antes.
A família dele foi toda capturada. Caralho, E que todos foda, morreram mano. em Auschwitz. A minha família da Polônia também passou por algo similar. Tanto até que não existem mais ninguém da minha família da Polônia, a não ser quem veio para o Brasil. Todo mundo, a minha família da Ucrânia também. Os poloneses foram mortos pelo Hitler e os ucranianos por Stalin. Na fome de Stalin. É um documentário que conta essas Puta histórias, que né? pariu é essa, mano? Que doideira, filho. Ué, você não tá tendo guerra hoje né, também? mano? É guerra é foda, mano. Foda. Então houve esse deslocamento grande pro Brasil, pra América do Sul. Meu avô, na verdade, entrou no Brasil clandestinamente, porque ele não podia nem entrar no Brasil. Ele veio pro Uruguai e do Uruguai ele cruzou a fronteira. Né? Porque tinha aquele negócio de Getúlio, né? Que tinha proibido a entrada dos judeus no Brasil. Exatamente. Porque o Getúlio, no início, ele gostava da linha de conduta do Hitler até sem arma, mano. Tá de sacanagem. e do Mussolini. Mas isso mudou, depois isso mudou. Sim. Mas assim, porque no início era aquela coisa, era uma era onde o que eles tinham em comum? Eles tinham um passado militar, eles estavam pegando países que realmente estavam passando por crises institucionais e eles estavam reerguendo os países. Assim, eu não tenho nenhum apreço por Hitler, mas realmente ele pegou um país que estava destruído e reergueu. Então, matando? Não, isso não foi num escalar, né? Não foi no escalar. Teve uma ceifada ali de se apropriar, assim, do bem alheio. Teve a invasão da Polônia, teve uma série de momentos ali. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que contextualizando historicamente, entendeu? Eu estou tentando dizer que Getúlio Vargas não necessariamente concordava com o que o nazismo se tornou. Havia um alinhamento com o nazismo. Isso havia um alinhamento do governo brasileiro com o nazismo. Mas isso não Tanto significa... que a gente tem células nazistas até hoje no Brasil. Tem. Tem. Mas aí, porque muitos nazistas vieram vieram para o Brasil, muitos né? nazistas vieram para o Brasil. Porque na época você não sabe Argentina. depois de uma guerra, tu não sabe quem é quem, entendeu? Que está chegando. Então chegou nazista junto com prisioneiros, junto com sobreviventes, chegou tudo junto. Enfim, tem histórias de nazistas grandes no Brasil, que depois foram, foram presos, extraditados para a Alemanha, passaram Mas por julgamentos. Vários se infiltraram, mudaram de nome. Isso é um podcast à parte, né? Falar sobre o Holocausto. Que é um assunto muito longo. É só o meu filme, o Relógio do Meu Avô, foi o meu primeiro filme, um documentário, e foi a partir daí que eu me encontrei como diretor de cinema. Conseguiu se enxergar. Exatamente. Foi a partir daí, e aí depois veio o Macaco Tião, e depois eu passei a dirigir ficção. Né? Os documentários são só o Relógio e o Macaco Tião. Você acha que os documentários, para um diretor, ele é o princípio de tudo ou não tem uma lógica? Eu posso começar com curta, eu posso começar com longa, ou eu posso começar com documentário? Eu acho que é livre. O que te prepara mais? Acho que primeiro que assim, a gente está falando de arte. A arte é muito pessoal, né? Então cada um tem um olhar, cada um tem uma adição, cada ser humano é um universo e ele tem um olhar a oferecer desse universo. Então você pode, assim, do caminho técnico e comercial, por que é bom você começar, talvez, num documentário? Porque, na verdade, você começa a treinar a sua narrativa, sua habilidade de narrar uma história. Porque a história já está lá. A história do documentário já existe, né? Você só vai fazer a narrativa, você só vai expor ela a partir da sua... Organizar a informação, sua ótica, né? Do seu prisma, da sua visão como ser humano, que é única. Todos nós temos uma visão única. Então, é bom por conta disso. Normalmente é um projeto que você pode fazer com menos recursos. Hoje em dia, muito menos ainda, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a uma câmera no bolso, né? Os meios de produção hoje são muito mais democráticos. Você tem CapCut, você tem... Qualquer um hoje em dia consegue, com um celular, fazer um filme, né? Obviamente tem limitações técnicas e tal, mas você consegue fazer. Na nossa época, quando a gente estudou, cara, as câmeras eram caríssimas. Assim, eu passei anos estudando para conseguir ter acesso a uma câmera que hoje em dia seria uma piada. Você ficou 7 anos nos Estados Unidos estudando, né? Isso. Não, 4 estudando, 5 estudando e mais 1,5 trabalhando. Eu acho que o curta, ele é bom... Quem está começando,
é legal fazer bastante curta, porque te dá essa experiência de set, você pode experimentar mais. Agora não existe, eu acho que não existe um grande mercado para curta-metragem. Você exibe curta-metragem aonde? Festival de cinema. Existe uma lei do curta que não está em prática, que é todo cinema, exibidor tem que passar um curta antes do filme. Isso não acontece. Acontecia antigamente. Acontecia antigamente, Perdeu... parou. Então, assim, e você vai vender o teu curta para quê? Eu Pro nem canal de sabia televisão. dessa lei, mano. Então, assim, eu vejo curta como uma possibilidade de um diretor iniciante tá aprendendo enquanto faz. Eu acho que, assim, o primeiro filme é sempre algo muito pessoal, entendeu? Geralmente, assim, quando você olha, o diretor tá fazendo o primeiro filme dele, você vai ver que é uma história muito próxima a ele, entendeu? Eu lembro que eu fiz meu primeiro filme... Com medo de errar, talvez, com detalhes. Uma história que é dele, que ele precisa botar aquilo pra fora, entendeu? Assim, eu lembro que eu produzi, meu primeiro longa que eu produzi foi Dzicroquete, o documentário, que era da Tatiana Issa e do Rafael Alves. Eu lembro desse também. E o Dzicroquetes, por que Dzicroquete, desculpe te interromper, era aquela galera da dança, né? Isso, Lenny Dale e tal. Eu trabalhei nesse bagulho aí, mano. Então, aí por que a Na Tatiana produção. Issa e o Rafael Alves fizeram esse filme? Porque o pai da Tatiana participou do grupo, então aquela história era muito próxima dela, como diretora. Que é foda, por sinal. Entendeu? Tá? Então, foi um movimento muito foda exatamente. também. E o filme foi um grande sucesso. Ganhou prêmios do mundo inteiro, Festival do Rio, enfim. Teve mas gente isso. bem famosa que participou disso, não teve? Teve. A Liza Minnelli foi uns assistir nomes a bem eles. pesados que Não, eles fizeram parte. Sim. Eu acho que eles tentaram, teve um tempo atrás aí que eles tentaram até voltar, montar o espetáculo novamente. Eu só não sei se conseguiram. Cláudio Tovar, Bayard Tonelli, agora não vou lembrar os outros, mas tinha o Lenny Dale, que era o líder, Sim. enfim. Que era o único americano, o resto... E eles todos eram influenciaram brasileiros. muita gente, tanto é que no documentário você vai ver, a gente Secos e entrevistou Molhados, o também. Falabella, a gente entrevistou o Ney Mato Grosso, a gente entrevistou o Pedro Cardoso, a galera da comédia. Jorge Fernando. Jorge Fernando, exatamente. Jorge Fernando, inclusive, acho que foi Verdade, parte. Jorge Foi Fernando fez parte, parte. Do grupo também. Cara, assim, eu até trabalhei recentemente com o Bayard, foi muito é? interessante, que eu já tinha trabalhado com ele uns 20 anos atrás. Continua a mesma coisa, louco e figuraça, assim, Mas esse processo todo é como ele falou, você vê, a Tatiana Issa, ela buscou uma história que estava ali do lado dela, porque o pai dela tinha sido um dos ele era produtor de arte, né? Cenógrafo. Alguma coisa assim, do Dzicroquetes, que foi uma banda que, na verdade, no Brasil, ela teve um certo... virou, vamos dizer assim, virou um negócio cult. Mas eles estouraram mesmo, foi em Nova York e Paris. E na França, Eles exatamente. ficaram muito famosos Tanto lá. é que quando a gente começou a fazer o filme, que eles me chamaram para produzir, eu não sabia o que era Dzicroquete. E aí eu fui procurar no Google, né? Vamos buscar no Google. Não tinha nada sobre Dzicroquete no Google. Entendeu? Depois que o filme foi lançado, começou a sair um monte de coisa. Aí hoje você entra no Google e tem tudo sobre Dzicroquete. Mas aí tá aí um pouco do poder do cinema, né? O que o cinema faz. Você não tem muita informação sobre aquilo, depois do filme você passa a ter bastante coisa. Transforma histórias que nunca existiram em coisas que Ou se foram eternizam, né, esquecidas, cara? né? O que se foram esquecidos em coisas que se eternizam, né? Exatamente. E que já estavam lá e as pessoas não percebiam. Foda, mano. É isso. É foda. É foda. É simplesmente foda. Cara, me fala eu preciso saber um pouco Porra, eu sou fascinado por esse projeto. Me fala do Tião, cara. Da onde você tirou a ideia de que, eu vou fazer um doc do Macaco Tião? A gente veio de uma geração, acho que foi muito marcada pelo Caceta Popular e o Planeta Diário. Que depois ficou mais conhecido como Caceta e Planeta. A gente lia a revista. A gente lia a revista física, né? Programa Caceta e Planeta. Não tinha esse programa, tinha revista, né? E eles inventaram uma campanha do Macaco Tião, daí que é o cerne, que é ali o centro desse documentário. Mas aí eu vou deixar o diretor falar o mais. Macaco Tião, assim, por que o Macaco Tião? Eu tinha essa lembrança de infância de ir no zoológico
para ver o Macaco Tião, porque o Macaco Tião era a figura icônica do Zoo. Sim. Né? Todo Zoológico mundo- do Rio, é, né? Só para Zoológico do Rio. contextualizar para as novas, Exatamente. pras novas Todo gerações. mundo aí. ia no zoológico ver o Macaco Tião. E o Macaco Tião era uma figura, assim, totalmente diferente. Ele era um chimpanzé que ele andava nas duas patas, ele ficava em pé, parecia um ser humano. E ele tinha essa coisa de pegar a bosta dele e jogar na galera. Não, mas tinha uma coisa particular, que ele, assim, no cotidiano, ele já era de uma forma, mas ele não sabe se explicar como, que ele sempre que ele percebia que tinha alguém importante lá, que ia uma celebridade, uma pessoa, uma figura pública, ou um governador, ele defecava na mão e Jogava, era um auê, era um auê, uma gritaria, risaiada e tudo. E assim, o pessoal que se candidatava à Prefeitura do Rio, por exemplo, os candidatos iam lá visitar o Macaco Tião, porque aí ele jogava bosta nesses candidatos. A manchete no dia seguinte do jornal era Macaco Tião joga bosta no candidato a prefeito. E aí esse candidato ficava popular. Mídia espontânea. Era uma mídia espontânea. Uma mídia espontânea. E aí o Caceta e Planeta, eles se juntaram, a Caceta Popular e o Planeta Diário, eles eram humoristas, se juntaram e adotaram o Macaco Tião. O zoológico estava mal das pernas e eles fizeram uma campanha de adoção de cada animal. Uma empresa adotava um animal e bancava esse animal, alimentação, veterinário, etc. Tirava isso das costas do zoo. E aí o Caceta Popular e o Planeta Diário juntaram para adotar o Macaco Tião. E aí eles resolveram essa brincadeira, era o Brasil saindo da ditadura, uma nova abertura para a democracia, e aí com essa brincadeira eles 88, resolveram... né? 1988. Foi 88. Foi a primeira eleição antes da eleição dos presidenciais. Sim. Foi uma prévia, na verdade, né? E eles lançaram a candidatura do Macaco Tião. As eleições eram... Você anotava, né? Você anotava o nome do candidato na cédula. Era cédula escrita. E você botava. Então as pessoas botavam qualquer coisa ali. Xingava, vai tomar no cu! Aí botava, filho da puta, vota no filho da puta. Assim. E aí botava Macaco Tião, Xuxa. Tinha muito voto pra Xuxa. E o Macaco Tião ganhou muitos votos em terceiro lugar, pô. Exatamente. Ele ficou em terceiro lugar. Tecnicamente, mas se assim, os votos fossem válidos. Eles não foram computados, porque ele não tinha feito a inscrição, né? Ele não tinha partido, ele era analfabeto, então ele não podia ocupar um cargo público. Nem o ser humano ele é, né? Tadinho. Então eu tinha essa lembrança, e aí eu falei, pô, essa história é legal. E a gente estava num momento ali, quando a gente começou a filmar, de eleições, de transição de governos. E sempre quando acontecem eleições no Brasil, esse assunto volta à tona. O Macaco Tião, o palhaço, o não sei quem. Teve até o Tiririca, o Tiririca. O Bolsonaro. Então, assim, o Macaco Tião ressurge, cara. Ele ressurge como no imaginário das pessoas. Então, eu decidi fazer o documentário. E aí eu, óbvio, falei com o pessoal do Cacete Planeta. Eles acharam a ideia maravilhosa, se amarraram, participaram do filme. E foi isso, foi bem bacana, cara. Foi um documentário cômico, mas que te traz uma certa reflexão, né? Questão do voto obrigatório. Vocês acham isso ainda válido para a sociedade que a gente vive? Manter voto obrigatório? Acho que nós somos o único país. Mas vamos combinar que é obrigatório bem entre aspas, né? Porque você pode agora pagar R$2, né? R$3,51 há 20 anos. Eu já perdi várias eleições que eu não consegui votar. Primeiro porque, inicialmente, eu sou de Pernambuco. Quando eu vim morar aqui, até eu transferir meu voto, eu perdi algumas. Morando fora também, eu perdi algumas. E sempre se resolve lá fácil. Então, assim, é uma obrigação, não é tão obrigação. E acho que, assim, a gente faz parte de uma democracia muito jovem, né? O conceito de democracia ainda é uma coisa muito jovem. Tem basicamente 100 anos a democracia de acesso. Isso, né? Nós não somos preparados para isso, né, cara? Na verdade, a gente está se preparando. O problema é que... Você acha que está tendo preparo? Claro, tiraram das escolas todas as informações que a gente precisava. Não se tem mais moral e cívica. Tudo bem. Não se tem mais política. A gente não tem aula de política. A gente não tem mas, aula financeira. Mas a sociedade se reage por si só. Assim, hoje em dia você vê que a gente vive na era da comunicação. Né? Você nunca teve tanto acesso à informação. Que eu acho outra complicação. Complicado, mas é mais democrático. A democracia é isso. Tudo bem que tem muita gente usando as redes sociais para inflamar ódio, fazer fake news, tal, não sei o quê.
Mas, de uma forma geral, você tem muito mais informação. Então, o poder da informação, ele está mudando. A informação sempre foi poder. Por que antigamente tinha tanto apreço aos mais velhos? Porque os mais velhos retinham informação. Né? Eu acho que eles ainda retêm informações filosóficas. Mas as informações técnicas, e até as filosóficas, hoje em dia você pode assistir vários pensadores muito legais. E assim, a internet só te alimenta, as redes sociais te alimentam coisas ruins se você consome coisas ruins, entendeu? As minhas redes sociais não tem discurso de ódio, não tem nada. Por quê? Porque eu não consumo isso. Pô, e quando aparece direto. Então, não, mas você tem algum problema naquele algoritmo lá. Mas, você pode dizer que você não quer ver aquele tipo de coisa, como cara. faz? Porque você clica ali, aparece 500 opções, tu não sabe o que fazer. Foda. Olha, eu não tenho tantos problemas, eu vejo muito mais... Mas você sabe que essa coisa do discurso do ódio, quando a gente lançou o Macaco Tião, recebi muito discurso de ódio. Jura? Juro, porque é o seguinte, quem assistiu o filme com o olho esquerdo, achou que eu tava criticando o Lula. Quem assistiu o filme com o olho direito, achou que eu tava criticando o Bolsonaro. Então, assim, eu tomei porrada de todos os lados, meu amigo. Sabe? Porque o Macaco Tião, na verdade, ele é uma crítica à falta de representatividade política do país. Exatamente. Você chega em umas eleições, você não tem candidato. tem Você candidato. fala, em quem eu vou votar, pelo amor de Deus? É nesse pequeno mesmo. Mas assim, volta aquela questão. Nada acontece... Assim, quando você está falando de uma mudança de um paradigma tão grande, porque durante milênios a gente foi monarquia, império, não tinha... se você... o berço da democracia é a Grécia. Grécia, irmão, só podia votar branco, proprietário de terra e homem, né? Quer dizer, branco não, porque não tinha essa diferença na época. Era assim, era um grupo seleto, digamos assim. O resto era tudo servo e escravo. Então era uma democracia que não era democracia como a gente tem hoje em dia, entendeu? O próprio Estados Unidos, que se gaba de ser uma democracia muito antiga, até a década de 60, até 60 anos atrás, se você não fosse homem, não fosse branco, você não votava. Aqui também, entendeu? Mulher aqui também não votava. Não, Né? no Brasil, não, mas isso foi resolvido muito antes. Sim. No Brasil você já tem cargos eletivos ocupados por mulheres negras no Rio de Janeiro mais de 100 anos atrás. Na década de 20 você já tinha isso acontecendo, já era uma realidade. Porque, na verdade, o Brasil, quando ele vira império, ele importa um processo democrático que tinha em Portugal. Obviamente, uma democracia seleta para donos de propriedade. Quando você tem a mudança para a República da Espada, qual que é a grande mudança que os militares fazem? Pegam a única requisito para você votar é saber ler e escrever. Fudeu. Aí você tirou muito, mas foi estratégico, né? Os militares quiseram tirar o poder das elites agrárias, né? E trazer o poder para as cidades e para o desenvolvimento urbano, que foi muito certo, porque é mais democrático, que é mais aberto, não é um processo servil. Tudo bem que a gente tem várias críticas ao processo de industrialização, etc. e tal, mas se você pega um contexto histórico, a gente está muito melhor do que a gente estava antigamente. E a gente está aprendendo a lidar com a democracia, que é difícil, porque democracia é você pensar no lugar comum. E hoje em dia as pessoas querem o lugar dela. Não, meu lugar, minha verdade absoluta. Cara, todas as verdades, sendo realmente genuínas, elas são absolutas para aquele prisma, para aquele ponto de vista. E quando a gente fala de uma democracia, eu vou falar da minha verdade, da minha realidade, você vai falar da sua realidade, ele vai falar a realidade dele, e a gente vai sentar e buscar o lugar comum. E chegar a um consenso no lugar comum, isso você precisa de uma maturidade cultural que a gente ainda não teve tempo, porque a gente não teve gerações, isso precisa ser passado de pai para filho. Quer dizer, não quero ser machista, tem passado de geração para geração, de mãe para filha, de mãe para filho. Tá? Isso tem que ser uma coisa orgânica, sabe? Tem que se tornar um valor nacional, um valor cívico. E a gente ainda não tem. Você tem um monte de maluco pedindo para voltar à ditadura. Isso se transforma... E como vocês veem isso se transformando no que a gente assiste hoje na TV, nos filmes, no cinema? Isso tem um grande impacto? Tem uma importância? Vocês acham que mudou alguma coisa para melhor dentro da arte que vocês buscam hoje? Eu acho que a arte atualmente ela emburreceu, né? Porque a arte hoje em dia você tem
eu concordo que durante muito tempo a gente teve coisas que eram ditas em rede nacional que são absurdas, né? Manifestações racistas, manifestações sexistas que, graças a Deus, hoje em dia não são mais toleradas. Mas, por outro lado, pelo mesmo momento que você teve essa nova visão, uma visão mais aprimorada da sociedade, do indivíduo, das necessidades das pessoas, você tem os extremistas, né? Você tem a galera do extremismo woke, o movimento woke até começou com boas ideias, mas como tudo, a humanidade tem capacidade de piorar todas as boas ideias, né? De boas ideias o inferno tá cheio, né? Exatamente. Então você virou hoje em dia, a arte ficou muito medrosa, né? Eu acho que a gente precisa se despir dos erros do passado, pensar de uma forma melhor, progredir, melhorar continuamente. Mas a gente não pode ficar policiando as pessoas de forma, né? Esse processo de cancelamento digital, cara, isso é a mesma coisa que a revolução cultural de Mao Tse Tung, isso é a mesma coisa do que queimar livro como os nazistas faziam, entendeu? Isso é o mesmo processo que a Santa Inquisição fez. Porque você acaba cancelando pensamentos, né? E mesmo que esses pensamentos não sejam tão politicamente corretos, é complicado você... Mas quando você se coloca numa posição que eu sei mais do que o resto e eu classifico que o resto, isso é uma posição, cara, desculpa, fascista. Ele é uma posição, não interessa qual o prisma, qual lado que você está defendendo. Sim. Você não pode se colocar numa posição, principalmente numa democracia, você tem que dialogar, você tem que cultivar algo próspero. Porque, cara, ideologias à parte, quando a gente sai na rua, a gente passa pelo mesmo buraco, nossas escolas públicas estão na mesma situação precária, nossa saúde pública está na mesma situação precária, a segurança pública. Então, vamos falar desses assuntos. Esses assuntos que são práticos, são objetivos e que fazem sentido, que fazem parte do lugar comum, entendeu? Quando a gente fica pensando, não, porque eu acredito que Deus é isso, o outro fala, não, eu acredito que Deus é aquilo, daí você está trazendo religião, você está trazendo coisas que são metafísicas, elas não fazem parte da vida real. Elas não são problemas do cotidiano. Vamos falar dos problemas cotidianos. É para isso que existe o governo. É para tratar do problema do dia a dia. Por mim, botava o macaco Tião de presidente. Ótimo. Porque, como diz acho que o Beto Silva, alguém no Cacete, que o macaco, pelo menos, ele não ia fazer nada. Não fazer nada já é melhor do que a gente tem aí, entendeu? Me ajuda pra caralho. Não atrapalha, né? Não fazer nada não atrapalha, né? Exatamente. Mas eu acho, na verdade, que assim, dizer que a arte emburreceu, quem consome arte também tá preguiçoso, né? Há uma preguiça geral, e assim, não tô falando só de cinema, não. De música, de literatura. Eu não vejo a juventude hoje lendo livros, ou tendo paciência para ler um livro. Não passa de 10 páginas. Ou então hoje com essa inteligência artificial, você pega o resumo de um livro na internet. Sabe, as músicas diminuíram o tamanho. Você escuta uma música de 30 segundos, sabe? Acho que falta... É porque o cérebro também diminuiu, cara. Na verdade, está condicionado para uma coisa que é muito rápida, né? Essa coisa eufórica, as pessoas não têm aquele degustar. Eu acho que é o lance da geração Z? Geração X, sei lá. Milênio, Z, agora por exemplo, eu gosto muito de filmes... eu gosto de filme de ação, eu gosto de todo tipo de filme. Agora, eu gosto de sentar e assistir um filme no cinema que me faça refletir, que me convide para dentro daquele universo. Mas você é cinéfilo, né, cara? Um filme contemplativo, por exemplo, pode ser muito interessante. As pessoas não têm paciência para isso, entendeu? Porque a galera tá condicionada a tiro, porrada e bomba. Se não for Bad Boys ao infinito ou alguma coisa parecida... Ou então histórias muito rápidas. É complicado. Essa coisa de TikTok, exatamente, entendeu? Esse novo formato de tudo você ter 90 segundos, entendeu? Tudo bem que a gente também vivia formatos, né? A gente vem de uma geração muito televisiva, de TV aberta. Então, tudo tinha meia hora, 1 hora. Né, na nossa época. Outro tinha meia hora, tinha 1 hora. Eu lembro das séries que passavam na televisão. Você quer ver? Eu lembro de uma coisa... Isso aí, meia hora, 40 minutos no máximo. Eu chegava da escola e eu tinha videocassete e eu gostava de gravar os videoclipes da MTV na época. Porque eles passavam na íntegra.
Então eu botava lá, na hora que começava o videoclipe que eu queria, eu E era apertava uma rec. luta, né? Porque a gente tinha que marcar certinho quando começava. Exatamente. Ali E aí- a gente já fazia cinema e vocês não Pois estavam é. nem aí, E né? aí eu comecei a observar. Edição braba. Aí, depois de uns anos, a MTV começou a cortar os videoclipes. Você via meio minuto, 50 segundos de vídeo, já cortava pra outra coisa. Fala, pô. Mas começou a virar isso. As informações que você vê na televisão, por exemplo, um jogo de futebol. Antigamente, você assistia um jogo de futebol inteiro, sem comercial. Eu assisti um jogo ontem, no meio do jogo, subiu uma janela de um comercial da Brahma, de cerveja. Os caras estão Entendeu? pagando 1 milhão pra condicionar o cara que ele tem que beber Brahma. É porque E é uma guerra, porque tem é. uns que sobe a Brahma, daqui a 5 minutos sobe da Heineken. E Mas vai a- aquele tiro, mas- porrada e bomba. Mas a questão é que o consumidor, ele já é capaz de ler várias informações ao mesmo tempo. Ele está assistindo um jogo, mas ele está vendo a informação aqui, próxima novela aqui, próximo assunto aqui, ele já está vendo todas essas informações. Ele está condicionado a isso já. E aí perde o foco no que ele está vendo. Entendeu? Mas isso cria também todo esse cenário de ansiedade, depressão que as pessoas estão vendo hoje em certeza. dia, entendeu? Porque assim, você parar e ver um bom filme é quase como e deixar, se for um bom filme, te capturar a tua atenção, te levar para aquele universo, cara, é quase igual a uma meditação. Entendeu? Você pensa a sua vida, você pensa o universo, você vê tudo de uma forma diferente. Na entendeu? segunda eu acordei chateado, eu falei, brother, eu não vou fazer nada. Botei meu filho pro colégio, fiquei deitado na cama, vi 5 filmes. 5 filmes, mano. Corri Maratonou. Amazon, corri Prime, corri, fui Não correndo. fez nada mesmo, né? Nada. Tava muito bolado. Muito bolado. Eu falei, não, mano, não vou sair de casa que vai dar caô. Eu só travei o filme pra buscar meu filho na escola, voltei e continuei vendo o filme. Mas isso é uma nova forma de ver filme também, em casa. Antigamente, a gente ia pro cinema ver filme. E Eu cinema lembro, de rua, eu lembro né, quando que eu era era moleque. maravilhoso, É, era maravilhoso. Eu lembro quando eu era Era um moleque. evento, né? A gente fazia o que Comprava roupa nova, era tudo caô, né, mano? Tudo... A gente falava assim, vamos fazer o que hoje à tarde? Vamos ao cinema? Vamos. A gente não sabia que filme ia ver. Chegava lá, Essa parada. olhava o letreiro e falava, vamos ver esse aqui. Eu vi Rambo no cinema, mano. O primeiro filme Eu vi terror em Kilimanjaro. Esses você nem sabe qual é. Pô, esse Era eu de uns não sei. babuínos meio doido que atacava as pessoas. Depois eu vi Caça-Fantasma. Eu vi muitos filmes no cinema, mano. Caça-Fantasmas eu vi. O primeiro no cinema filme que eu também. vi no cinema foi A História Sem Fim. Nossa, Porra! que filme horrível. Eu vi, pelo amor de não. Deus. Eles acertaram no Porra, título. Ah, Aí você fica, essa coisa não acaba nunca. Pô, eu amo esse filme, cara. É... Sabe qual, minha agora infância ali. vocês vão ficar doidos. Sabe qual é o filme que eu vi no cinema também? Labirinto. Eu vi. Muito bom, com David Bowie. Porra, foda aquele filme. Tu viu esse? Isso aí tá marcado na nossa infância. Porra, ET, maneiraço, Labirinto, História Sem Eu vi Fim. com meu pai, mano. É, Chorava eu igual também criança acho no cinema do Barra Shopping. O Hamster, quando era criança, viu o Predador. Predador eu gostava. Poltergeist. Ele via Eu acho isso. que eu gostava né? mais ou menos. Pô, Não, eu lembro isso que eu eu não ia, assisti não. Tubarão. Eu não podia assistir Tubarão, porque eu não tinha idade pra assistir. Eu entrei de penetra e fiquei um mês sem entrar na água. Nem na piscina, nem no mar. piscina, né? Nem na piscina. Fiquei traumatizado, velho. Eu tava sozinho na piscina, fazendo de natação. Falei, cara, o tubarão tá atrás de mim. Sai do carro. Porra. Foda, velho. E vocês acham que vocês tiveram uma grande influência no cinema antigo e viu uma grande diferença no cinema atual? Há uma diferença bem brusca, mas vocês acham que... Eu não vejo hoje as salas de cinema cheias. Tem mas vários motivos pra isso. Tem né? uma série de motivos. Primeiro, como você falou, hoje em dia você tem acesso, você mesmo descreveu uma situação onde você não precisou sair da cama para assistir 5 filmes. Antigamente você não tinha como. Um atrás do Você outro. precisava, né, a Você partir tinha da que década- ficar no Corujão, né, pra ver filme. Exatamente. Tinha que ficar no Corujão. Corujão, para quem não sabe, vocês jovens, era um negócio que passava de madrugada, vários filmes. Corujão 1 e Corujão 2, né, cara? É. Tanto que eu vi um filme que agora acho que chegou, que foi Os Aventureiros do Bairro Proibido, não. Esse eu vi na Esse é um sessão da clássico, tarde, esse é mas também... excelente. Não, é o dos Guerreiros, que o cara batia a garrafa assim... Sim, aquele fantástico de Nova York, aquele da década de 70. Qual o nome do filme, Ram? É isso. Eu Eu não sei qual é, agora. mas... Só que tá aparecendo em direto. inglês é Warriors. Isso aí é o Warriors, Warriors, é ele mesmo. Warriors. Warriors. A tradução é um outro Guerreiros. nome. Guerreiros.
Guerreiros da Noite, eu acho. Acho que é, mas em... Sei qual é. Um dos filmes mais Fantástico, clássicos de eu ver. fantástico. A gente ficava rezando pra Globo passar ele e só passava no Corujão. Só no Corujão. Então a gente tinha que ficar acordado pra ver a porra do filme no Corujão e esse filme é Não, fantástico. e esse filme, cara, eu revi ele alguns anos atrás e eu tinha esquecido. Tudo bem, como você perguntou, né, o cinema muda como tudo evolui, né? Você tem as linguagens, evolui e tal, não sei o quê. Então tem aquela coisa que, obviamente, tem coisas que você vê ali, nossa, isso aqui é bem daquela época, tal, não sei o quê. Mas tem uma coisa que eles conseguiam fazer naquele filme que é legal, que é como os caras estavam fugindo pela cidade, para dizer onde é que eles estavam, entrava sempre uma boca de uma... Lembra de uma radialista falando no rádio? Você nunca viu o rosto dela, era só a boca e o microfone, e ela falava, agora, pelo que a gente sabe, os Warriors já estão em tal lugar. Tal. E aí, guerreiros, corram. Apareciam os caras muito loucos atrás deles, os caras pintado com roupa de beisebol, uns tacos gigantes. Muito louco. Mano, esse filme é muito foda. Cara, a Sessão da Tarde era muito bom, né? Era maravilhoso. Tinha muito filme que a gente assistia Sessão Era da Tarde. maravilhoso. Lessie, eu vi Lessie. todos. Tem filme hoje que você olha e fala, Lessie pô, eu isso vi aqui é todos. Sessão da Tarde. Lessie eu vi todos, mano. Todos os Lessie eu vi pra na Sessão da Tarde. Para vocês que têm menos de 20 anos, Lessie era um cachorrinho. Não, que era muito cachorrinho inteligente. não, mano. Era um collie. Collie, Era um mais collie. inteligente do Que mundo. era, mano, se a gente pegar aqui na internet e ver quantas Lessies tiveram, era coisa de Ah, maluco. cachorro. Eles treinavam os cachorros É. pra fazer cinema, O mano. cachorro fazia tudo, malabarismo, Tudo. plantava bananeira. Não, Fazia de o tudo. melhor é que o garoto, o dono do cachorro, sempre entendia, né? O cachorro vinha... O que, Lessie? O celeiro está em chamas. Teve uma sequência de vários. Depois veio Rin-Tin-Tin. Veio toda uma saga de cães fazendo cinema. K9 já com esse ator que eu não lembro o nome dele, que foi muito bacana também. Mas, assim... Mas é que cachorro e criança dão audiência, né? Não. Eu sei porque eu fiz muita novela e, cara, os autores adoravam colocar cachorro e criança, que são coisas Vamos falar bem disso. complicadas de filmar, né? Vamos Vai falar dirigir disso. Animal é fogo, cara. Te conheci em Vidas Opostas. Opostas. Vidas Opostas da extinta Record, né? Foi Porque quando- hoje não faz mais novela, só faz coisa bíblica e respeito. Sim. Máximo respeito. Eles encontraram um lugar onde eles têm o público é. deles É. e a gente tem que respeitar. Mas agradeço Mas também é a engraçado- Record por ter mas é aberto as engraçado portas porque, pra mim. Né, no início, até um amigo meu falava que as novelas da Record eram novela de caba macho, né? Que era tiro, porrada, bomba, tráfico, porradaria, não sei o que. E daí depois agora é só bíblico. Só né? bíblico. Tudo bem, continua guerras. Já tem e- porrada tem na Bíblia, porrada, né? Tem, também. A Bíblia que não falta é Pau sangue, quebra né? na Bíblia, mano. O pau quebra da Bíblia. Qual é a Bíblia? É difícil até de entender, porque é tanta história, mano. Esses dias o meu filho agora está estudando numa escola que ele é voltado a uma parte da escola. É uma escola que levanta a bandeira do evangelho, enfim. Mas coloquei ele lá porque a escola é muito boa. E aí, ontem, chegou um trabalho que era para me fazer catando versículo da Bíblia. Irmão, Se ferrou. eu fiquei doido tentando achar o versículo tal, e como é que acha aquilo? Até eu me atualizar na parada da Bíblia, eu já acho um livro super complicado. Um livro muito louco. E eu ainda Cara, não assim, tive a coragem. Você já leu a Bíblia? Não. Eu não Eu já consegui li ler a boa Bíblia, mano. parte. Eu comecei, e começou... na primeira página eu já não consegui ler mais. É Eu impossível. conheço as histórias da Bíblia, mas parar pra ler Não, em eu português... li Você leu? várias partes inteiras, né? Basicamente, boa parte do Primeiro Testamento eu conheço. Mas, assim, acho que o mais difícil de todos... Mas com certeza, conheceu antes de trabalhar? Porque eu ainda lembro que você dirigiu algumas novelas bíblicas, sim, né? Sim, eu na conheci Record. porque é o seguinte, nós somos judeus, nossas famílias não são, tipo assim, nenhuma família ortodoxa, super rígida, super religiosa, mas o judaísmo, assim, até a nossa percepção da Bíblia é diferente, né? A Bíblia judaica é um pouquinho diferente. É tem outra livros loucura diferentes. também, né, cara? É chamado Tanar, né?
Né? Então é um outro livro. É um Não, outro... não quero entrar nesse assunto de religião que você vai dar. Não, eu tô contextualizando historicamente, Não, porque pra gente é o seguinte, é um livro que traz a história do nosso povo, entendeu? Sim. É diferente, É, ele tem um caráter cultural, então assim, eu não preciso abordar aquilo com religiosidade. Sim. E é muito mais, assim, os livros pra gente é muito mais ensinamentos filosóficos de como você reger a sua vida. Então, é um lugar ali que você vai pegar uma série, porque, por exemplo, Davi. Tem muita gente que até usa a imagem de Davi como, o guerreiro, mas essa não é a essência do Davi. A essência do Davi é um cara que ele era fraco, ele se tornou forte, de forte ele se tornou arrogante, ele reconheceu os erros, ele fez coisas horríveis, ele reconheceu as coisas... Então é um trajeto de vida, entendeu? É uma pessoa tentando, reconhecendo seus erros, tentando... Porque ele não foi um cara legal. Ele fez muita coisa ruim. Jura? Davi? Bora, Muito. Mas essa que é, tipo assim, ele mandou um general dele pra batalha para o cara morrer. Porque ele queria a mulher do cara, entendeu? Isso então, tudo tá na Bíblia? Tá lá. No Mas assim, Antigo Testamento. A questão é assim, as pessoas confundem a Bíblia com um livro de profecias, né? Não é isso. Só Apocalipse. Só Apocalipse, que é o Novo Testamento, que não é parte do nosso livro judaico. Você lê a Bíblia, é a história dos humanos. Né? De uma tribo específica, né? Então, assim, tem aquela galera que fala, está escrito na Bíblia, vai acontecer. A Bíblia não profetiza, pelo menos para a nossa percepção não é essa, entendeu? Não. A percepção judaica é um pouco... Quer dizer, existem alguns judeus ultra-ortodoxos que têm outras teorias mais... apocalíptica sobre a Bíblia. Mas, assim, como por exemplo, cristianismo é só a crença que Jesus é o Messias, certo? E quantas denominações, quantos olhares diferentes, quantas doutrinas diferentes. Na própria Igreja Católica, você tem várias. Você tem dominicanos, você tem jesuítas, você tem anglicanos. Anglicano não, é outro. Cara, mas, enfim, você tem várias doutrinas. Religião, os próprios evangélicos. Não, o que eu estou dizendo assim, você ser judeu não quer dizer que você tem uma crença unificada, entendeu? O nosso approach, mais ou menos da nossa por exemplo, nossos filhos estudam na mesma escola, mas é uma escola que não tem um fervor religioso. Ele conta mais a tradição, entendeu? Sim. Então, e eu estudei mais pela essa questão da tradição, entendeu? Sim. E nunca com um olhar necessariamente... Porque, assim, entrar em religião, que também é uma coisa complicada, porque é uma coisa muito pessoal. Cada um tem uma relação, entendeu? Então, eu estou só dizendo, contextualizando, porque para um judeu ler a Torá, que é o Primeiro Testamento, é você ler a história do seu povo, entendeu? É como ele começou. Obviamente, uma história que foi oral durante muito tempo, e depois ela foi escrita muito tempo depois por um cara que nem falava hebraico, que foi Moisés, que ele falava a língua que os egípcios falavam. Falava gíria. Nem tenho ideia que exatamente falava gíria. Não sei, cara. Não, mas isso daí eu sei porque é a história de 10 Mandamentos, que foi uma novela que eu fiz. Ele fez 10 Mandamentos, é verdade. Aí daí quando eu fui fazer 10 Conheço Mandamentos... pelo filme do Príncipe do Egito. Da Disney. Não, acho que é da Disney. Não, da DreamWorks, sei lá, acho que é da DreamWorks. Mas, enfim, daí, obviamente, quando eu começo a fazer os bíblicos, o primeiro bíblico que eu fiz foi José, que era uma história que eu já adorava, que, mais uma vez, é uma história de redenção, é uma história de irmãos que vendem irmão por cobiça, por inveja, por poder e tal, não sei o quê, e depois tem uma redenção. Então, essas histórias são bonitas da Bíblia, essas histórias são inspiradoras, tanto até que o livro sobrevive há tanto tempo e é tão usado, né, para o bem e para o mal, infelizmente. Mas você sabe o que é interessante? Você falou que conheceu o Ramsay em Vidas Opostas. E essas séries bíblicas que a Record está fazendo, como você falou, eles encontraram aí um filão, um público nicho, e tal, um nicho deles. Mas antes disso, tinha um outro nicho, que era as histórias que aconteciam nas comunidades. Sim. Né? Eu fiz Bicho do Mato, fiz Vidas Opostas, fiz Leia o Crime, fiz... Leia o Crime. Fiz várias. Fiz várias. Tinha muito isso, né? Principalmente depois de Cidade de Deus, Tropa de Elite, pelo menos no cinema, aconteceram vários filmes tratando desse assunto. Encontraram um nicho ali. Tropa de Elite fez muito sucesso, né?
E aí muita gente foi atrás desse sucesso do Tropa de Elite. eu Acho que, na verdade, muitas produtoras não acreditavam nas histórias da favela. E é por isso que eu venho falando muito sobre isso. É que, por exemplo, o meu livro, ele é pronto para se tornar um longa, um média, um clipe, o que eu quiser fazer com ele no cinema e jogar, porque ele já tá no mundo. Quem quiser chegar aqui pra mim, pô, mano, nós vamos escrever um roteiro baseado, porque ele já é escrito em formato de roteiro, entendeu? Então somos nós contando as nossas histórias. Porque, por exemplo, o Han vem de uma comunidade diferente, mesmo se morou um bom tempo lá na terra dele antes, por mais que ele se esforce, ele não vai ter o olhar, você também não vai ter o olhar que a gente tem de dentro da comunidade. Sim. Apesar de ele sempre ter dado, enquanto trabalhei com ele sempre ter dado total liberdade pra gente, que vinha da comunidade, expressar, pô, irmão, isso aí tá certo, isso aí é desse jeito. E ele sempre, tanto que eu virei a linguagem nós por nós na novela, com ele na direção, tá ligado? Legal. Isso se tornou uma parada viral. Que era uma coisa que já existia na época da Falange Vermelha, dentro da Ilha Grande, e que morreu ali, entendeu? E aí quando a gente traz isso numa camisa e numa proposta, dentro de alguma coisa que a gente estava contando, a gente consegue trazer um pouco do que a gente acredita que seja real dentro de uma ficção. Sacou? E é isso que eu não vejo mais acontecer. Tem uma coisa que, assim, naquela época também a TV aberta tinha uma força, né, um impacto social na cultura pop, na cultura popular do Brasil. Todo mundo via novela, né? Então, quando a gente teve o privilégio de surfar nessa onda, de trabalhar numa época, coisa que hoje em dia não faz mais. As novelas não têm esse impacto, acho que nenhum programa, nenhum consegue agregar tanto público quanto naquela época você conseguia. E daí você conseguia realmente, né, levar essas histórias, levar esses olhares para um Brasil inteiro, cara. Tipo assim, as pessoas começaram a entender e uma grande preocupação que a gente teve quando a gente entrou, principalmente em Vidas Opostas, era de não retratar a favela como um lugar violento. Falar da violência, sim, falar de tudo. A gente falava do policial mau, a gente falava do policial bom, a gente falava do traficante mau, a gente falava... A gente tentou humanizar muito essas relações e tanto até que o Jackson, que é o Heitor Martinez que fazia, ele se tornou uma celebridade, né? Assim, ele era para ser o grande vilão que todo mundo amava. Que era um cara, né? Então, você conseguiu humanizar todos os lados ali de uma forma que eu acho que foi muito legal e boa parte do sucesso, a identificação do público foi justamente isso. Foi você não retratar... porque o que é legal de Cidade de Deus? Cidade de Deus não é a história da favela, é a história de um moleque crescendo na favela. E ele passa pela cidade, ele vê aquilo quando era uma vilazinha de casas, depois virar um negócio maior, daí o tráfico entrar, virar um movimento armado. Só que isso tudo é um pano de fundo para uma história de um adolescente. Crescendo. Então você tem essa identificação humana. Agora, né? Tá bombando. Acho que renovaram várias temporadas. Eu trabalhei com o Alexandre, ele fez um filme meu, o Alexandre, eu gosto muito dele. A gente trabalhou junto, né? Numa campanha que a gente fez, ele não tava, o Alexandre? E aí, a partir dali... Alexandre Rodrigues, que é o cara... E, na verdade, é impressionante, né? Depois de 20 anos, a personagem dele parece que tem o valor merecido. Porque... Por mais que o trabalho do Leandro tenha sido foda, como Zé Pequeno, não era sobre o Zé Pequeno. Internacional em todas as línguas, irmão. Não, e não era Zé Pequeno. Mas não era, a ideia não era sobre era para contar a história, mas não era sobre, o ator principal sempre foi o Alexandre, que contava a história, que era o narrador. E por incrível que pareça, o ator principal se tornou o Leandro.
Né? É que era o vilão, que era pra ser o vilão. Que era pra ser o Mas vilão ele- e se tornou o mas, amado, assim, praticamente. O Buscapé também é fantástico. É, todo mundo. Não, todo eu mundo- adoro. Tanto que você tem a série do Buscapé, não É. as séries é pequenas. É porque ele Exato. morreu no Ele filme. morreu. Né? Morreu, né? Dançou. O Leandro veio até aqui, assistiu o Viu, o Leandro é- ótimo de trabalhar, adorava trabalhar com o Ele é Leandro, cara. Pena maravilhoso. que ele nunca mais cruzou. Cara, me conta sobre o Cristabel, que foi o teu primeiro longa. Então, o Cristabel... Premiadíssimo. Justamente o Alexandre Rodrigues chamei ele para fazer Cristabel. Ele fez lá uma participação, muito legal trabalhar com ele. Cristabel veio de um processo de evolução no cinema, digamos assim, porque eu fiz 2 documentários, né? O Relógio do Meu Avô e o Macaco Tião. E eu lembro que eu queria fazer ficção, que eu sempre quis trabalhar com dramaturgia, né? Com atores e tal. E eu lembro que eu fiz uma entrevista de trabalho, de emprego, na Globo. E aí a pessoa me falou, olha, você precisa apresentar para ser diretor de novela, ou trabalhar em novela, você precisa apresentar um trabalho teu com atores. A gente conhece você como diretor de documentário. Então aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, eu preciso fazer um filme de ficção, com atores e tal. E aí, nessa busca de o que eu vou fazer... eu tenho, óbvio que eu tenho interesse em histórias judaicas brasileiras para o cinema, mas também eu gosto muito de cinema fantástico. Vampiro, lobisomem, fantasma, espírito, essas coisas todas, essas coisas que me dá medo depois, eu gosto de fazer. Tubarão. Piranha, crocodilo, orca, baleia assassina, isso aí. Enfim, eu encontrei um poema do Simon Taylor Coleridge sobre uma vampira. E aí eu adaptei esse poema britânico para o interior de Goiás e era perfeito para fazer um primeiro longa, porque você tinha poucos atores, foram quatro atores, e numa locação só, a gente pegou uma fazendinha e as locações eram todas ali. Eu reuni uma galera que nunca tinha feito um longa de ficção, estavam na mesma situação que eu, só fizeram documentários e tinham esse desejo de fazer um primeiro ficção. Então eu reuni essa equipe reduzidíssima, e com pouquíssima grana. E aí fizemos o filme. Agora, eu desenhei a produção de maneira que, assim, a finalização do filme foi feita por uma casa de finalização, a Final Filmes, do Marcelo Pedrazzi e Alexandre Rocha. E que viraram produtores do filme também, né? O equipamento, o Ramsa me emprestou equipamento, virou coprodutor. Então, esse desenho de produção ajudou a finalizar o filme. Né? E aí depois eu vendi o filme para o Canal Brasil e tal, o filme foi para festivais, foi sucesso no mundo inteiro, e aí eu consegui vender para o Canal Brasil, e esse pouco de grana de licenciamento que a gente conseguiu, fui pagando as pessoas. É assim que você faz um primeiro filme. Sim. Entendeu? E você olha o filme no cinema, eu lembro que eu fui no Festival de Chicago com esse filme, e o pessoal tava assim, boquiaberto, achando que era uma superprodução assim, brasileira. Porque o que imprime na tela era muito... Fala pra eles, é muita gambiarra. Muita gambiarra. Tá falando barulho virado. É muito tipo, pouco mortadela. Vocês estão achando que a gente vai comer escargot? O diretor tá dirigindo, segurando câmera, levando o tripé, ajeitando a luz, mano. corre para apertar o botão da máquina de fumaça. Vendo? Enfim, e a gente fez com pouquíssima grana, mas é uma experiência que eu aconselho quem está começando agora a fazer. Porque o que acontece hoje é que você tem diretores iniciantes recebendo verba de 2 milhões de reais para fazer um filme e acaba se complicando com essa grana toda para fazer um primeiro longa. Eu acho importantíssimo assim, um diretor... Você acha que deveria ter um limite? Você está fazendo o eu primeiro acho filme, a gente vai liberar só isso aqui para você. Ganhou, beleza, mas você só tem isso aqui. Vamos lá, 2 milhões não é uma verba, é uma verba de baixíssimo orçamento hoje para o cinema. Mas eu acho que o diretor, para chegar a fazer isso, ele precisa passar por várias etapas. Sim. E eu acredito que uma das etapas é fazer cinema sem dinheiro. Sim. Entendeu? Sem grana. Eu acho que isso fortalece a direção, a mentalidade. Eu acho que é por aí. Entendeu? Então, enfim, Cristabel, a gente conseguiu fazer um filme que ficou bem legal. Em 2020 você vem com as jovens polacas. Jovens Polacas. Também é um filme de ficção. É um filme de ficção. Aí já é um filme de um tamanho maior, é uma segunda etapa, quem vem de Cristabel para Jovens Polacas. Mas não é totalmente...
ficção, mas ela é baseada em eventos reais. Sim, Ela sim. são eventos reais, uma situação que existia na época, mas que foi romanceada e Eu personalizada. adquiri os direitos do livro. Existe um livro da Esther Largman chamado Jovens Polacas. Eu adquiri os direitos desse livro, criei o roteiro e fui atrás de grana para fazer o filme. Vocês tiveram 6 indicações. Sim, aí o filme, a gente conseguiu fazer o filme, ficou super bonito. Estreamos o filme, aquela alegria toda. E aí, na semana Vem seguinte. pica. Não, quando começa assim, aquela alegria toda, na semana seguinte. Rapaz, pandemia. na semana seguinte simplesmente teve a pandemia e fecharam todos os Puta cinemas. que pariu. Entendeu? Então o filme ficou 3 semanas em cartaz. Só pra você ter uma ideia, ele ficou em 10º, ou top 10 de maior bilheteria de cinema nacional no Brasil. Fechando em 3 semanas. Então a gente tinha uma expectativa que o filme fosse. E assim, um filme longe. feito com pouco orçamento, É. um filme feito com pouco orçamento de distribuição também, e você Exatamente. chegar aos 10 é um baita... Porque tem todo um processo, né? Eu tô ouvindo vocês falando desse... A gente nunca chegou, sentou e trocou ideia sobre isso. É a primeira vez que eu tô ouvindo vocês falando diretamente sobre essa questão cinematográfica e principalmente sobre as etapas que tem que se passar. O Han, esses dias a gente estava trocando ideia pela internet e tudo, e ele me explicando, cara, tem isso, tem a produtora, Não, tem não sei o quê, pior de tem não sei o tudo que é que a lá, gente vive num tem a momento- distribuição, tem o não sei o quê, se não bancar a bilheteria. Por isso que eu tenho visto muita gente, vai no cinema, vai ver meu filme. Eles estão quase implorando, né, cara? E são projetos que são muito bons, Aham. principalmente brasileiros, cara, e não são... Mas os próprios vistos. cinemas mudaram muito o business plan deles, né? Porque hoje em dia você vai... Tem dia que o ingresso está super barato. Mas você vai comprar uma pipoca, custa R$50, Porra. né? Pipoca. Não, e leva a criança, tem que comprar o balde, Pô, né? é. Eu tenho uns 3 baldes com Eu meu tenho, filho na lá, casa do também. Rei Leão, do não Mas sei o quê, não sei o quê Mas lá. acaba que hoje em dia eles viraram isso. Eles vendem pipoca. Pipoca e refrigerante. E aí você mencionou as 6 indicações para a Academia Brasileira de Cinema, e aquilo foi uma frustração para mim, porque no ano anterior, a premiação foi feita no Municipal, Teatro Municipal, acho que foi no Teatro Municipal. E os candidatos, os nomeados subiam no palco, você tinha todo um reconhecimento, né? Com a E pandemia aí, não quando teve chegou a isso aí. minha vez, não teve nada. Foi online, sacou? Pô, eu fiquei muito pé da vida, Caraca, cara. é um banho de água fria, Um né, banho de água cara? fria, Principalmente, um banho de água fria. principalmente com 6 indicações, É. aquela coisa toda. É. 3 semanas em 10º lugar. Em 10º não, né? Entre os top 10. 10, entre os 10, Entre os de 10, maior né? bilheteria. Porra, mano. É realmente frustrante. E depois disso, vocês não conseguiram resgatar o filme pra... Não, aí passou. Não tem mais a gente jeito, né? teve uma época durante a pandemia que houve uma reabertura dos cinemas drive-in, né? Não sei se a pessoa ia de lembro. carro pra... E aí a gente colocou... E onde é as que tinha drive-in? O Teve único na que eu Cidade conheci das foi Artes. Jacarepaguá. Tinha Ah, no Cidade eu não das sei. Artes, tinha um aqui no Ah, centro montaram, também. chegaram a montar mesmo. Era, as cara, era paradas. qualquer estacionamento. Qualquer com uma buraco parede. tacava um telão. É, exatamente. Qualquer A gente estacionamento. botou Jogos Polacos no drive-in. Tinha muita gente que ia lá. Mas, sinceramente, assim, quem vai no drive-in não vai pra ver filme, né? Não, é que eu acho que naquela época ia assim. Não Vai tem lá. como, não dá Vai pra lá. defender. Mas na pandemia, cara. Não, e daí? Já tem 2 corpos ali que não Bem. estão contaminados. Se for contaminar, filhão, só se abrir o vidro pra gritar. Não dá, mano. Porra, não vai viver pra gritar, né? Mano? Pô, já leva tudo ali, ó, cervejinha, o comidinha ali dentro, não tem como. E também não tem como computar, né? No drive-in não tem como computar a quantidade de gente que Não, foi ver tem, o porque você filme. paga. Não, você pagava. Você tem um ingresso, borderô lá, mas borderô, aí tal. você não vai ficar... Não vai computar como mais visto. Mas hoje será? em dia, cara, assim, isso aí foi uma das muitas modificações que a pandemia impôs, né? Voltou o drive-in e tal, não sei o quê. Voltou e Mas já a- acabou, rapidinho. Mas né? a grande verdade é que mudou tudo. Depois, principalmente no audiovisual, assim, mudou muito os hábitos de consumo, né? Primeiro que você teve uma enxurrada de novas plataformas que entraram no mercado. Antes você só tinha Netflix, né? Você entra na pandemia só com Netflix. Aí depois começa a vir, né? Prime já existia, mas ainda estava em estágio de implementação no Brasil. Então o negócio começa a crescer e mudar. As pessoas vão menos
pro cinema. E as próprias plataformas. As próprias né? plataformas Tipo, hoje estão... a gente tem Disney, né? cara? Tem. E vão mudar já. A Disney vai virar uma ela vai mudar o serviço dela, já está tudo em mudança constante. A Paramount muita chegou a mudança. apostar em futebol, por exemplo. Porque futebol. Hoje você tem o Campeonato Brasileiro de Futebol, e você vê em várias plataformas diferentes. Não tem Cazé mais a Globo, Cazé TV dá mais audiência do que a Globo. Sim, mano. A galera... muita gente acompanhando o Cazé. Exatamente. O cinema virou uma questão assim, o que acontece hoje é o evento do cinema. Então você tem filmes que são eventos. Então você vai para o cinema porque é um evento. Mas por era exemplo, assim antigamente o cinema. O cinema era um evento. Tanto até que, por exemplo, o Homem do Sputnik, lembra? Uma época, um tempão atrás, eu com o Bernardo Bosco entrevistamos o Manga. E ele falou, cara, ele que foi o diretor do Homem do Sputnik. Um filme deu 500 milhões de 500 milhões de pessoas viram um filme numa época que tinha 60 milhões de pessoas morando no Brasil. Mas também o filme ficava anos em cartaz, porque tinha pouco filme. Sim. Os filmes tinham eras. Não, e tinha uma complicação de você mandar as cópias pro cinema, Exatamente. Né? Elas se degradavam. Eram latões gigante, enormes, né? pesados. Não, e cada vez que a película passava na frente daquela luz, ela se degradava um pouquinho. Ela se degradava, e numa hora ela arrebentava. Né? Então, era um outro momento, era totalmente analógica. Né? Muitos desses filmes, infelizmente, se perderam por total. Eles comercializaram todas as cópias até acabar as cópias e não tem mais, infelizmente. E não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Tem até um trabalho de restauração que estão tem. tentando fazer com clássicos brasileiros. Mas tem uns que foram perdidos completamente. Vocês acham que essas plataformas hoje que até atribuem e vêm buscando produtores até de comunidade, como Godzilla, que se mostrou... O Godzilla é um caso de sucesso assim, monstro, cara, né? Hoje eles têm a própria produtora deles, né? Sim. Eu não sei como é que eles estão distribuindo. Mas enfim. Não sei. Ali é um caso, específico, bem na ímpar, verdade, né? é uma história fantástica, ele devia fazer até uma história dele, acho que é Conrad o nome dele, que Conrad. ele compra uma 5D com o dinheiro que ele ganhou acho que se não me engano, a mãe dele faleceu, alguma coisa assim. Ele foi. E daí ele saiu capitaneando de... e o cara virou o cara dos videoclipes, né? E ele fez todo, então assim, é um cara... É um business, Acho que ele fez a trajetória que o Alex falou, né? Exatamente, ele foi... Começou sem grana nenhuma e hoje conseguiu encostar aquela série Sintonia é dele, né? É deles. Eu assisti. É deles. Tá onde? Tá no Netflix? Netflix. É deles. Agora, o mercado, e aquilo que ele falou mais cedo, que não tem mercado para curta-metragens. Eu acho que no atual momento que a gente está vivendo, de mudanças completas, eu acho que vai ter muito mercado para curta-metragem. Por causa do rápido? Por conta do rápido. Curtíssima metragem. 3 minutos. Oi, tudo bem? Legal, tchau. Mas, cara, tem um canal do Instagram que eu sigo que é curtas de 5 segundos. E são, cara, eles... Eu pisquei, pronto. Não, mas cara... Mas se você ver, primeiro que tem grandes atores fazendo... O que ele fala? Cara, é incrível como eles conseguem fazer uma história que cabe em 5 segundos. Como, Ramson? É tipo quase uma piada, cara. Não, mas é uma piada. Mas, cara, é uma piada. O ponto é, hoje em dia, você não precisa mais atender a... Por que aconteceu? O cinema, o audiovisual de uma forma toda, o cinema no início era um pouco mais livre. Depois ele começou a ter que caber nas janelas de exibição dos cinemas. O conteúdo que ia para a TV aberta também, porque você ficava refém dos intervalos de comercial. Então, os blocos precisavam ter X minutos, o filme inteiro ou o produto inteiro precisava ter meia hora, ou tinha que preencher meia hora, ou preencher 1 hora, ou preencher 1h30. Isso tudo era fracionado, tinha todos os blocos. Então, assim, hoje em dia, você tem uma liberdade de criação grande. Basta você ver Real Short, basta você ver pessoas ganhando dinheiro puramente no YouTube, fazendo histórias originais, fazendo podcasts, Então, hoje em dia, você democratizou... Não estou ganhando dinheiro não, Ramos.
Tudo bem, mas o seu foco aqui informar. É informar. Mas se você vê certo, o Flow ganha muito Não, dinheiro, os caras estão em outro nível. Ali é nível... Os caras tipo estão assim, em outro nível. O cara é basicamente o Jô Soares, os Não, os caras são outro nível. Não tem, acho que não tem. No contexto deles, não tem maior. Não tem maior. Não tem maior. E a galera que os caras estão levando lá, acho que o último deles que eu vi agora foi o Neymar. Eu acho que foi o Neymar que foi lá agora. Mas enfim, eles estão aí... porque o ponto é, hoje em dia, basta você ter uma boa ideia, achar o seu público, ter... Né, hoje em dia você tem acesso aos meios de produção, e hoje em dia acho que tem espaço para tudo, tem espaço para... Tudo bem, ainda falta... Né, a gente está vivendo um momento de transição ainda. Você tem que entender também para onde você quer que o teu conteúdo vá. Exatamente. Sim. Porque não adianta você fazer um negócio pensando que vai para o cinema, quando não é para o cinema. Sim. Entendeu? Se você tiver essa compreensão de que, não, esse conteúdo aqui é para plataforma de streaming. Não, isso aqui é para o TikTok. Beleza, você vai mandar ver, vai ter sucesso. Agora, se você fizer um negócio, eu quero ir para o cinema com isso, aí você tem que realmente ter um trabalho a mais, uma produção, uma logística diferente, enfim. Não, e, por exemplo, uma distribuidora de cinema, ela não vai nem ler o seu roteiro se não tiver 90 páginas. Ou por volta. Se tiver 92, ela lê, 88, ela lê, mas se não tiver ali nessa... Né, vai mandar você reescrever. Eu leio muito roteiro. Não, mas você... Mas você tem concordando com você. Um olhar diferenciado. A diferença é que eu não mando o cara reescrever. Eu falo assim, eu não quero. Você é obrigado. Gente, qual é o recado que vocês deixam para essa molecada que quer começar a introduzir da comunidade, que tem o desejo de contar as histórias? Qual o recado que vocês deixam para eles assim? Então, e claro também, quais são os próximos projetos de vocês? Infelizmente, nosso tempo é curto, sim, mas eu queria que vocês deixassem... Infelizmente, só temos 5 segundos. Dá uma piscada aí. Dá uma piscada aí. Cara, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que hoje você tem a facilidade tecnológica, qualquer um faz filme com um iPhone, um celular que filma em 4K, um drone, sei lá. Qualquer um faz esse tipo de filme. Então eu acho legal experimentar bastante. Foi isso que eu fiz. Mesmo sem grana, cria uma história, experimenta, filma, faz de novo, até você chegar na etapa de, agora eu tenho realmente um projeto aqui sólido e eu vou atrás de grana para fazer. Eu acho que é por aí, entendeu? Qual é o seu próximo projeto? Tá gravando alguma coisa? Nesse momento eu estou finalizando um longa que eu filmei em Goiás, que tem uma pegada mais de cinema fantástico, e eu tenho um projeto mais robusto, que é um longa-metragem de coprodução internacional, com produtores de fora do Brasil e tal, mas isso aí demora um pouquinho mais para realizar. E tá negando roteiros, né? Como distribuidor, eu recebo filme também, roteiro. Tem coisas muito legais, mas que você fala, isso aqui é muito legal, mas não vai pro cinema. Não tem como. Entendeu? Eu adoraria colocar no cinema, mas o público não vai assistir, ou o exibidor, o cinema em si, não vai querer colocar, entendeu? Então vamos pegar esse filme aqui, vamos tentar fazer uma pré-venda para o canal de TV ou para um streaming, vamos tentar licenciar ele e por outro caminho. E roteiros, cara, todo mundo está escrevendo, né? Eu acho legal a pessoa se educar, aprende a escrever um roteiro, como que formata um roteiro, etc. Isso vai ajudar. Fala tu, meu rei. O que eu posso dizer para as novas gerações, eu acho que assim, acredita, né, na sua visão, se você quer fazer isso, se você quer contar histórias, se é algo que você gosta realmente, acredita na sua visão, mas procura elementos técnicos, aprenda sobre a técnica. E quando eu falo técnico, não é necessariamente técnica de equipamento, sim. Técnica de escrever mesmo. Sim. Porque você tem uma cultura cinematográfica, né? Então, se você quer escrever roteiros, como eu falei, né? Você tem que atender certas métricas. O público ele quer receber informação, ele foi cultuado a receber informações de uma certa forma. Então, quanto mais você se municiar de informação, e hoje em dia o que não falta na internet é informação. Então, acho que assim, hoje em dia você tem acessibilidade à tecnologia, que, volto a dizer, com um celular você consegue filmar, você consegue editar e você consegue colocar o seu filme online no YouTube, né? Então você consegue exercitar a sua criatividade.
coisa que na nossa geração não teve. Não teve. Hoje em dia, você quer saber como técnicas de aprender, de escrever roteiro, você vai achar várias informações online gratuitas. Você tem a ABC Cinecursos, que fica ali junto da Rio Filmes, eles dão bolsa de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, não hoje em dia você tem acesso, um acesso muito mais democrático que jamais teve. Então, assim, se você quer fazer isso, tem que se empenhar. É uma carreira como outra qualquer, dificuldade como outra qualquer. É uma carreira divertida, mas você tem que levar a sério, né? Então, eu acho que é basicamente por aí. Cara, maneiraço, muitas risadas com vocês. Porra, muito feliz. Pena que é só 1 hora. Muito feliz. A gente já passou tempo, tá com 1h13 já. Não tem 5 segundos não aqui. Tem 5 não segundos. tem 5 segundos. Não vai dar pra postar no TikTok, Não cara. dá pra postar no TikTok. Mas eu fico muito feliz, mesmo de verdade, de vocês poderem ter conseguido um tempo na agenda de vocês, porque é até difícil, né? A gente vem buscando, eu acho que hoje a nossa maior representação cinematográfica que eu conheço, que eu estou vendo, é o José Júnior, né? Que tem feito bastante coisa dentro das comunidades e referindo-se às comunidades, defendendo a ideia das comunidades, e outras pessoas de fora que realmente fazem isso acontecer, mas que não entendem muito o que a gente precisa passar, na verdade, o que a gente precisa ter, na verdade. E hoje vocês deram uma aula aqui, um pouquinho do que vocês sabem, e espero que, de repente, numa outra oportunidade, a gente venha poder ter mais papos sobre esse, e mais conversas sobre essas, e mais debates sobre esses, porque é muito importante, tá, meus parceiros? Galera, a gente finaliza essa temporada do No Barraco no Ar com esses 2 monstros aqui. É importantíssimo a gente entender sobre isso também, porque a gente vai começar a contar as nossas histórias, tá? Queria agradecer a Kombucha, queria agradecer a Ground. Comprem o nosso livro, gente, para essas figuras aqui terem a possibilidade de transformarem ele em cinema, em filme, para vocês assistirem no telão, com um monte de gente preta maravilhosa, tá ligado? Vamos que vamos, esse é o No Barraco. Eu queria agradecer muito a todos que estão acompanhando todos os capítulos que a gente está no ar. Começamos já essa temporada e tá tudo maravilhoso. Queridos, No Barraco tá no ar. Fala comigo, favela. Um abraço. Desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde moleque